E gostaria de pedir também que o Ministério Público também pudesse imediatamente ter acesso a essas informações, porque são importantíssimas. Então, essa é uma das perguntas que eu gostaria que o doutor nos explicasse agora, nesse momento. Ok, deputada Antônia Lúcia. Eu passo a palavra à deputada Lilian Sá. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentando o nosso presidente, Arnaldo Jordi, aos deputados e às deputadas presentes. Esse caso tem me chamado muita atenção. Eu fico pensando na situação dessas crianças que foram e tiveram seus direitos violados de todas as formas, seus direitos humanos violados. Primeiro, essas crianças foram encontradas em situação de risco. Elas sofriam maus tratos. Segundo, elas foram adotadas e acolhidas por famílias decentes e depois sofreram o trauma de ser retirada dessas famílias e voltar para a casa dos seus pais biológicos. Então, essas crianças sofreram vários abusos e eu imagino como essas crianças estão traumatizadas. Eu tenho perguntas para fazer para o doutor Cápio e tenho perguntas para fazer para o doutor Ariomar. Doutor Cápio, o senhor afirmou em cadeia nacional que existia uma rede de intermediação, agenciamento e tráfico de crianças na região de Monte Santo e Euclides da Cunha. Como o senhor teve conhecimento disso? Como o senhor soube do caso de Monte Santo? O senhor pode especificar quais as irregularidades identificadas no caso de Monte Santo? O senhor já determinou a guarda provisória de alguma criança sem ouvir os pais ou o Ministério Público? O senhor responde perante o CNJ por algum procedimento de adoção ilegal? O senhor conhece a senhora Lúcia Moura? Vou continuar fazendo as perguntas. O senhor conhece a pessoa de nome Leonora Ramos e qual tipo de ligação que o senhor tem com ela? O senhor encontrou com Glória Pérez no ano de 2012, qual a razão do encontro? O senhor tem contato com a advogada Isabela do SEDECA ou com José Raimundo? A CPI, eu tive uma denúncia de que o senhor, antes de sair, determinou a volta das crianças com data retroativa. Por isso, eu pedi a cópia da ata dos autos a esta CPI. No caso, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o promotor. As mães adotivas, elas foram chamadas pelo Cadastro Nacional de Adoções? Quem são os traficantes de crianças citados? As mães adotivas, né, disseram que as crianças chegaram em estado péssimo, doentes, e a Stephanie foi até internada. E o senhor afirmou que a Stephanie realmente estava muito doente. Elas também afirmaram que uma das crianças apresentava comportamento erotizado e que teria confessado que a mãe praticava sexo na frente delas. O outro menino também disse que tomava bebida alcoólica. Eu gostaria de saber se o Ministério Público, se isso consta nos autos, se o Ministério Público teve ciência desses fatos. Quero saber também, coisa de 20 dias, mais ou menos, a Stephanie deu entrada no hospital com a boca cortada, porque os seus pais biológicos teriam brigado, tido uma briga, e a menina foi atingida e foi socorrida por uma conselheira tutelar. Gostaria também de perguntar para o juiz Cápio se o senhor acompanhou, antes da sua saída, seu afastamento, o senhor acompanhou o retorno dessas crianças e qual a sua impressão sobre isso? O que o senhor identificou? Outra coisa, para terminar, senhor presidente, a babá Cleidmar de Jesus
ela era paga por dona Eleonora Ramos e José Raimundo. E ela afirma que essas crianças eram maltratadas. Já entrei com requerimento para ouvi-la na CPI. E eu queria saber se o senhor, e que o senhor falou que não é para o senhor, que o senhor falou para o deputado que não tem elementos ainda que determine o tráfico de crianças. Então, eu gostaria que o senhor me dissesse quais irregularidades nesse processo. Muito obrigada. Obrigado, deputada Lília. Eu vou passar a palavra aos nossos convidados, que já é um conjunto de solicitações aí de informações e de questionamentos expressivos, e depois a gente continua a dar continuidade aos demais deputados que estão inscritos. Eu passo a palavra ao nosso magistrado Luiz Carlos para fazer as suas considerações, em seguida o doutor Ariomar. Muito bem, então, respondendo primeiramente ao excelentíssimo promotor, coordenador do GAECO,